Olá! Sou a Prof. Pati e hoje eu vou falar para vocês sobre a redação do Enem. Pessoal, amor da Prof. Pati, veja bem, para a gente fazer a redação do Enem, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Quem que é o nosso inimigo na redação? É o redator, a pessoa que vai avaliar a sua redação. Para o Enem, você precisa saber 5 competências. Cada competência vale 200 pontos, totalizando 1000, tá? A competência número 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Existem, ó a professora polêmica aqui, existem alguns textos, trechos de algumas redações que circulam por aí, de alguns erros gramaticais que foram encontrados e mesmo assim o aluno tirou nota 1000. Então veja bem, qual que é o critério que o redator terá em relação a isso? Se você errar apenas uma vez a questão formal, por exemplo, de escrita, no lugar de S você colocou C, e você errou uma vez, você ainda pode tirar a nota 1000. Se você errou uma convenção escrita, que é isso, você não colocou acentuação, e teve uma convenção também gramatical ali, você ainda pode tirar a nota 1000, tá? Mas, é óbvio, né? Você vai tentar fazer tudo certinho. Escrever na linguagem formal da língua. Tudo bem? Então, a competência 1 é isso. Não tem muito mais o que eu dizer para vocês, tá? Competência 2. Compreender a proposta da redação e aplicar conceito de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, a competência 2 cobram 3 coisas de vocês. Uma delas, para que você não fuja do tema. Isso é óbvio, né? Você não pode escrever um texto em forma de poema, uma narração. Você precisa escrever um texto dissertativo argumentativo. Tá? Outra questão, você precisa compreender a proposta, exatamente a proposta. Você não pode fugir do tema, tá? Então tenham muito cuidado com isso, com essas estratégias. Quando aparecer a proposta, você faça a seguinte pergunta: o que eu sei sobre o texto? Faça essa pergunta, tá? Para que você não fuja ao tema. Se você fugir ao tema, mas olha, gente, tem que ser mas muita fuga ao tema mesmo, não falar nada, nem lé com cré, como nós dizemos aqui, você vai tirar nota 0, zerinho redondo assim na redação, tá? Se você tangenciar o tema, por exemplo, está falando lá sobre a violência da mulher nas escolas, sei lá, existe isso, né? O que seja isso. E você falar da violência, sei lá, no meio rural, você tangenciou o tema. Você está falando sobre a violência, mas você não especificou exatamente conforme a proposta. Então você vai ter sim a sua nota diminuída. Então veja, ainda na competência 2, nós ainda temos que ter um conhecimento de outra área. Tá? No meu ponto de vista, eu acho que é exigir muito um conhecimento de outra área. Hoje em dia, a maioria dos alunos não consegue nem interpretar. Aí você precisa saber conhecimentos de outras áreas. Mas, né, nós precisamos obedecer isso. O que acontece? Então veja, você é avaliado. Qual que é a melhor forma de você mostrar que você está escrevendo conhecimento de outra área? Logo no início.
Veja bem, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês e que quase ninguém sabe, mas o redator que vai corrigir a tua redação, em média, ele tem menos de 5 minutos para corrigir a tua redação. É simples, se você for fazer a conta que eles corrigem entre 100 e 150 redações por dia, imagine que eles fiquem 24 horas, é impossível, entendeu? Então veja, é menos de 5 minutos, então você precisa chamar a atenção desse leitor para essa proposta de outro conhecimento. Como é que você vai chamar? Na introdução. Logo de cara, na introdução, você coloca esse conhecimento de outra área. Então, você vai ver aqui pelo YouTube várias citações para você decorar e você colocar ali de conhecimentos de outra área no seu texto, tá? Qual que é a melhor forma, lembrando que nós estamos bem atrasadinhos, né? Estamos no fundo ali, quase na chegada ali. O que você vai fazer? Você vai ler, você também, né? Não sejamos ingênuos. Vocês acham realmente que essas pessoas que tiram acima de 900, elas são grandes filósofos? Elas conhecem realmente? Claro que não. Elas decoraram algumas coisas. O que você vai fazer? Você não vai decorar palavra por palavra do conhecimento de outra área. O que você vai fazer? Você vai decorar a ideia desse conhecimento de outra área. Entenderam? Aí fica muito mais fácil. Por exemplo, uma carta coringa é a Constituição Nacional de 1988. Lá você pode falar sobre vários temas. Por exemplo, sobre a liberdade, a democracia, a igualdade. Então veja, você não precisa decorar especificamente, basta você entender que minimamente assim, o que a Constituição fala. Então, o Enem gosta muito que você coloque citações de estudiosos, filósofos, sociólogos da área. Você pode também colocar citações de filme, mas senão você vai colocar algum filme mais cult. Você não vai colocar lá, sei lá, Crepúsculo. Você vai colocar, sei lá, um Laranja Mecânica. Tem vários seriados aí na Netflix que você pode assistir e pensar no que está falando ali, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pensar em temas. O que pode ser trabalhado? Veja que a Constituição é legal, gente. Olha só. A Constituição é legal porque ela abarca muitos temas. Mas você pode pensar em outros, como por exemplo, democracia, sobre a violência, sobre tecnologia, revolução tecnológica, revolução industrial. Então são temas que você pode pensar, tá? Eu quero deixar bem claro que sou euzinha aqui, não gosto de pensar assim, tentar adivinhar um tema para o Enem. Por quê? Desde que começou o Enem, apenas uma vez o tema foi num momento que estava acontecendo, que foi durante as eleições, tá? Mas, por exemplo, durante a Copa do Mundo, todo mundo começou a estudar sobre a Copa e não caiu. Então, o importante é você saber sobre temas gerais, porque o importante, meu bem, é que você saiba escrever a dissertação em qualquer situação, qualquer tema que venha lhe cair. Essa foi a competência 2, em que você será analisado por 3 questões, tá? Então, por hoje é só e espero que você tenha uma ótima prova.